Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Programador Web. Essa aula aqui que a gente vai fazer agora, ela é um complemento das outras duas últimas aulas postadas na plataforma sobre JavaScript, né? Então, essa aula a gente vai focar mais em questões sintáticas, né? Da questão do JavaScript, porque não ficou tão bem explicado anteriormente nas outras duas aulas. Então, inicialmente, né, vamos recordar um pouquinho aqui o que o JavaScript pode fazer nas nossas páginas HTML, né? Ela é uma linguagem muito versátil, né, que pode tornar as nossas páginas, algumas características das nossas páginas mais dinâmicas, né? Ela pode interagir com o usuário e não necessariamente, aliás, não exatamente, ela roda em um servidor web, ou seja, ela roda no browser, do lado do cliente, né? De quem está executando e vendo a página, o site, o sistema, tá bom? Então, olha só, inicialmente a gente vai relembrar como que a gente organiza o JavaScript aqui nas nossas páginas ou sistema, né? A gente faz a importação pela tag script, né? A gente coloca aqui deixa eu dar um zoom aqui para vocês acompanharem melhor. A gente inicia aqui com a tag script, então. Em seguida, a gente põe o tipo, né? Que a gente definiu como texto barra JavaScript, ok? E em seguida a gente põe o source, né? Ou seja, a origem do arquivo. No nosso caso, o arquivo está dentro da pastinha JS, né? E ele se chama principal.js, que é esse arquivo aqui que está na nossa abinha, né? Então veja, pessoal, no JavaScript a gente tem a opção de programar o script aqui dentro do head, né? Do head. A gente pode colocar uma tag assim, script, fecha script, e aí nós podemos colocar os nossos códigos aqui dentro, né? Códigos JavaScript. Mas, para ficar mais organizado, como eu disse para vocês, com uma linha de código, a gente chama todo o nosso JavaScript dentro de um arquivo único, né? Então não fica aquela bagunceira, aquela coisa esquisita no nosso código, né? Bom, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Uma vez chamado o nosso arquivo de scripts, né, a gente pode criar funções dentro desse arquivo JavaScript, né, o que é comum. Então, olha só, a gente tem alguns eventos de botões, como eu disse para vocês, a gente tem, por exemplo, onBlur, onClick, né, que significa quando a pessoa clicar com o mouse, né, tem outros eventos também, como a pessoa passar o mouse em cima de um elemento, a pessoa clicar, por exemplo, para preencher um nome, ela pode disparar uma ação, a pessoa pode também, ao mesmo tempo que ela está digitando ali, por exemplo, um nome, a gente pode, por exemplo, ter uma função que faz a leitura de cada tecla digitada, cada caractere digitado, né? E lança isso e executa alguma coisa em cima desses caracteres digitados. Um exemplo, a pessoa pode estar preenchendo o formulário, um formulário simples HTML, pode estar preenchendo ele em minúsculo, né? E pode estar preenchendo ele de repente com acentuação, alguma coisa assim. O que pode acontecer? A gente pode pegar esse digitar desses caracteres e quando a pessoa digitar ele minúsculo, o JavaScript converte para maiúsculo, né? Isso é uma prática muito comum em formulários para ficar, digamos, melhor visualmente, né? Imagine lá que você faz uma inscrição ou uma compra em algum sistema web e você vem a nota fiscal, vem essa confirmação do seu cadastro, né? Normalmente o pessoal gera um PDF, por exemplo, né? Então, essa disposição das letras em maiúsculo, né? Facilita mais para gente visualizar esses documentos.
Então, olha só, como que a gente chama uma função? A gente coloca o nome da função e coloca, vou pegar esse exemplo aqui de baixo, e coloca, abre e fecha parênteses, tá? Lembrando que o JavaScript ele é case sensitive. Então, olha só, se eu colocar um S minúsculo aqui, ele não vai encontrar a função lá dentro do nosso arquivo JavaScript. Então, lembrem-se disso, tem que chamar a função exatamente com o nome que ela tem lá no nosso arquivo JavaScript. Que, por sua vez, esse mostrar senha é essa função aqui, que eu vou chegar agorinha para a gente ver a questão sintática da linguagem JavaScript, tá? A outra questão que a gente tem é que a gente pode passar alguns parâmetros através dessa função, dessa chamada de função, né? Então, ó, aqui eu coloquei validar senha, né, que é o nome da minha função, e passei aqueles dois campos em HTML, que o primeiro se chama senha e o segundo se chama senha1, tá? Então eu posso passar esses valores como parâmetro para que a função, depois de executada, me retorne se as senhas são iguais ou diferentes, né? Que foi esse exemplo aqui que a gente fez, né? Vamos digitar aqui 1, 2, 3 e aqui também 1, 2, 3 e clicar em verificar senha, tá? Aí ele vai retornar aqui que as senhas são iguais. Se eu digitar um 4 aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e clicar em verificar, ele me retorna senhas diferentes, né? E isso aqui pode ser uma questão que você possa, que vocês possam barrar a pessoa no cadastro, né? Se a senha dela não tiver digitada tal qual digitou no campo de cima, né? Então, voltando aqui no nosso código, vamos lá agora para nossa função, né? Para a estrutura sintática de uma função. Então, ó, aqui eu criei um cabeçalho, né, como eu mostrei na aula anterior, e aqui a gente tem a nossa primeira função, né, a função aqui aquela função fictícia de exclusão de alguma coisa, né, então eu chamei essa exclusão aqui quando eu pressionei o botão excluir, lá na minha página HTML, e o que tem dentro dela são apenas instruções que seriam caixas de diálogo para interação com o usuário, né? Nesse caso do confirme aqui tem a opção de cancelar ou dar OK para prosseguir, né? E aqui apenas um alerta, apenas uma mensagenzinha pop-up de alerta no navegador quando a pessoa estiver navegando, né? Já aqui, então olha só, estrutura sintática. A gente escreve a palavra function, né? E depois o nome da função. Nome, pode ser qualquer nome, né? E aqui a gente abre e fecha parêntese, né? E tudo que tiver entre abre e fecha chave vai ser o conteúdo da sua função, ok? Lembrando que quando a gente faz aquela questão da passa o parâmetro lá no HTML, como eu mostrei, né? Os dois campos senhas, que é essa função aqui de baixo, a função de comparação de senha, esses parâmetros eles têm que vir aqui na declaração da função, né? Então, ó, tem dois parâmetros no HTML, obrigatoriamente a gente tem dois parâmetros aqui também no nosso arquivo JavaScript dentro da nossa função, tá? Então, ó, voltando aqui, primeira coisa, a gente já viu essa função aqui de apenas textos, né? E aí essa segunda senha aqui, que é a mostrar senha, que também trabalhamos isso na aula anterior, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a declaração de uma variável, né? Iniciando por essas três letrinhas aqui, né? Var, aí a gente coloca aqui tipo ou algum outro nome, né? Isso aqui é da escolha da pessoa. E esse caractere de igual aqui, né, esse símbolo aqui, ele está dizendo que o meu conteúdo lá do formulário HTML vai passar para dentro dessa variável aqui, que pode ter qualquer nome, né? E depois eu vou trabalhar com ela. Vou tratar essa variável tipo aqui.
né? Então, o que que eu falo? Eu falo que o document.getElementById, né? Ou seja, eu estou falando assim, olha, captura o elemento cujo ID seja senha, que está lá no meu formulário HTML. Capturou o valor dele? Ah, beleza, então joga dentro da variável tipo, né? Aqui embaixo a gente tem uma pequena estrutura condicional, né? If, else, onde eu vou fazer o que? Eu vou comparar o meu tipo, né? Aliás, a minha variável .type. Esse type aqui é aquele type do HTML, né? Quando você coloca, por exemplo, input type, aí você escolhe text, password, que mais? Submit, rádio, checkbox, né? Uma série de coisas, né? Uma série de tipos de elementos de formulário. Então eu tenho o que? Esse tipo.type. Se ele for password, né? Password, eu transformo ele em text. Lembrando que tem uma diferença muito importante aqui que vocês devem prestar atenção nisso. Quando eu tenho apenas um símbolo de igual, eu estou dizendo que eu quero jogar um conteúdo dentro de uma variável. Quando eu tenho dois símbolos, né, dois sinais de igual, eu estou dizendo que isso aqui é uma igualdade, né? Então, o teste lógico dentro do meu teste condicional aqui, né, a minha sentença dentro do meu teste condicional é: o tipo é igual a password, né? Se for verdadeiro, o que que eu vou fazer? O tipo.type recebe, né, a gente chama isso de receber, o tipo texto, né? Ou seja, em vez daquelas bolinhas lá do password, ele vai passar a ver um texto. E esse JavaScript aqui, ele vai retornar, ele vai fazer essa troca do type lá no nosso HTML. Por isso que quando eu clico no botão mostrar senha aqui, né? Bola, arroba 123, por isso que quando eu clico no mostrar senha, ele pega o tipo password e converte ele para mim em texto, tá? E se eu clicar de novo, ele volta para password, que é a segunda parte aqui no else, né? Se o tipo for se não, né? Se não, o tipo recebe password. Ou seja, se ele tiver texto, ele volta para password e vice-versa, né? Fica essa troca aí. Bom, vamos lá para nossa terceira e última função aqui, né? Que é aquele validar senha, né? Para comparar as duas. O que que eu vou fazer? Eu vou declarar a primeira variável, né? Var senha 1. Eu vou receber o que vem lá do meu HTML, ou seja, aquele primeiro campo de senha, né? Aí eu anexo aqui, eu anexo não, ó, a gente, como, para vocês entenderem, é como se fosse assim, dentro do documento, né, eu vou fazer vou colocar um ponto final aqui, para indicar qual que é a função, né, que é dentro dessa biblioteca JavaScript, que eu quero trabalhar. Então eu vou falar o seguinte: getElementById, né? Eu vou pegar o elemento lá do formulário HTML, cujo ID é o name1, tá? Peguei esse elemento? Peguei. O que que eu quero desse elemento? O valor, tá? Então eu vou adicionar mais um ponto e colocar o valor, que significa o seguinte: quando eu digitar algum valor lá, eu quero que esse valor venha para dentro da variável senha1 para depois eu poder trabalhar esse valor, tá? Feito isso, então, com a senha 1 e senha 2, né, com os dois campinhos, eu vou para o meu teste condicional. Então, começa a declaração aqui, if, e dentro de parêntese eu coloco, se a senha 1, né, ou se o valor dessa senha 1, desse campo senha 1, que agora a gente chama ele de senha 1, for diferente de zero, ou seja, de nada, né, de vazio, e se senha 2 for diferente de vazio, né, e se senha 1 for igual a senha 2, aí eu coloco senhas iguais, ou seja,
esse sinalzinho aqui de 3 iguais, ele faz a comparação se um é igual ao outro, né? No JavaScript é assim. Então, se um campo for igual ao outro, né, eu vou emitir um alert, né, uma pequena janelinha de mensagem, como vocês viram lá, pro navegante, né, para o internauta. Eu vou falar que as senhas são iguais. Do contrário, simplesmente senhas diferentes, ok, pessoal? Então, muito simples essa questão sintática aqui do JavaScript, tá? É claro que tem muitas variações, cálculos que a gente pode fazer, né? A gente tem, por exemplo, funções de validação de campos. A gente pode, por exemplo, em um formulário HTML que tenha o campo e-mail, por exemplo, a gente pode percorrer toda aquela string, todo aquele valor do e-mail e verificar se tem o arroba, se tem um ponto, né? Porque geralmente o que a gente conhece de cadastros de e-mails brasileiros é o quê? Arroba .gmail.com, arroba hotmail.com, né? Gmail, o que mais? uol.com.br e assim sucessivamente, né? Então, a gente tem várias aplicações para fazer validação de formulários, fazer interação com o internauta, né? Ó, avisar ele que de repente algum campo ficou sem preencher ou está preenchido incorretamente, né? Às vezes a pessoa na correria ali, na pressa, ela digita um CPF, um CNPJ, um CEP, alguma coisa inválida, né? Então a gente usa o JavaScript para fazer essa validação de campos, ok? E uma coisa bastante interessante, né? Agora a gente já passa para recursos mais avançados, né? A gente tem uma coisa que chama Google Charts, que é a questão da gente trabalhar com gráficos, né? É uma biblioteca pronta do Google e a gente coloca determinados códigos nas nossas páginas que fazem a geração desses gráficos para nós, né? E isso é muito importante, dependendo do sistema que a gente for desenvolver, né? Pensando naquela questão, né, da gente às vezes não querer algum sistema que tenha acesso a banco de dados, algum sistema que tenha acesso ao PHP, né, que é uma linguagem bastante difundida por aí, mundo afora, e assim sucessivamente, né, com outras linguagens de programação. Então a gente tem essa opção de trabalhar com gráficos, usando apenas uma biblioteca, uma API, né, como o pessoal diz na nossa área de programação web, essa questão de trabalhar com gráficos, né, imagens e assim vai. Então, olha só, separei aqui para nós uma página já pronta, né? Olha só que bacana os gráficos que a gente pode trabalhar, né? Aqui eu coloquei um divzinho só para a gente... eu formatei uma borda aqui do div, né? Mas o gráfico em si está aqui dentro, né? E aí eu coloquei um título para o gráfico e coloquei alguns valores aqui, né? Esse aqui é um gráfico de pizza, né? Como o pessoal já conhece aí. E aí eu coloquei uns exemplos aqui, né? Por exemplo, estudantes matriculados por região. Vamos pensar aí numa realidade do nosso curso, né? Isso aqui é uma situação hipotética. Então vamos lá. O Sul aqui a gente tem 41,7% dos alunos cadastrados, né, matriculados, que corresponde a 5 alunos, né? Aqui a gente tem 8,3% do Centro-Oeste, que corresponde a 1 aluno, e assim sucessivamente, né? E agora vamos lá no código, né, para entender como que esse gráfico foi plotado aqui, né, foi colocado aqui. Então, olha só, pessoal, inicialmente, né, eu vou fechar essas duas páginas aqui e deixar só a nossa página de código para o gráfico, tá? A primeira biblioteca que a gente precisa importar para trabalhar com o gráfico de pizza, né, que estava assim no exemplo que eu peguei na internet, é essa linha aqui, né, faz a importação,
E a origem desse arquivo é o quê? www.gstatic.com/charts/loader.js, né? Que é de JavaScript. Então, dentro desse arquivo que está lá na internet, a gente consegue usar algumas funções relacionadas à plotagem de gráficos no nos nossos sistemas, tá? Vamos só por curiosidade ver do que se trata esse código, né? A gente pega todo esse endereço aqui, vai lá no browser e acessa ele. Vamos ver se deixa acessar. Esse é um exemplo, né, dos códigos em JavaScript que tem dentro dessa biblioteca, né? Olha só a quantidade de códigos, né? Isso aqui não se preocupem, né? Não é para a gente entender de cara assim, né, do que se trata, né? Nós só usamos essa biblioteca, né? Essa API, como dizem as pessoas que trabalham na nossa área, tá? Só para vocês terem uma ideia mesmo de quão poderoso é essa biblioteca e quantos recursos estão à nossa disposição, né? Então vamos lá, no código, depois que eu faço essa importação, eu vou colocar uma outra tag de script, né? Dessa vez eu vou escrever o script aqui dentro, né? E aí esse script aqui ele já vai ser um script pronto, né? Da internet mesmo, né? Então não vou delongar muito com explicações, né? Eu vou só passar para vocês como que a gente pode customizar esses scripts para a gente fazer uma adaptação ao gráfico que queremos, ok? Então olha só, google.charts.load, né? Tem alguma função aqui dentro daquele arquivo em JavaScript, né? Temos essa também que tem a função aqui que passa esse parâmetro como drawChart, né? Que é alguma coisa relacionada como a plotar um chart, né? Uma imagem, tá? E aqui embaixo a gente tem uma função, né? Como eu falei agora há pouco, né? Uma declaração de função que se chama drawChart, né? Não passo nenhum parâmetro aqui dentro dela, né? Dentro dos parênteses, né? Vou aumentar aqui para vocês terem melhores condições de ver. Então, ó, inicio declarando uma variável do tipo não, uma variável de nome data, né? E faço uma nova instância, né? Eu crio um objeto do tipo google.visualization.datatable, tá? Datatable, table a gente sabe o que é já, né? A gente fez aulas de HTML, a gente sabe, tem uma vaga ideia do que seja, né? Então eu estou falando aqui que eu quero dentro lá do meu script do Google fazer uma visualização do tipo data table, ou seja, do tipo tabela de dados, né? E aí eu abro e fecho o parêntese aqui e coloco o ponto e vírgula. Essa é a primeira linha, né, o primeiro comando da nossa função drawChart. Então, aqui embaixo o que eu falo? Eu vou falar que a minha variável data, né, é a minha instância criada, o meu objeto criado, né, o meu objeto data, ele vai ter uma coluna do tipo string, ou seja, texto, né? E aqui eu passo o parâmetro, esse parâmetro de texto, né? Aqui eu não vou apegar muito aos detalhes, tá? Crio uma segunda coluna, dessa vez do tipo número, tá? E depois eu crio algumas linhas, tá? Que aí eu trabalho o conceito de vetor, tá bom? Vetor, dentro do meu objeto, eu vou ter na primeira posição, né, sudeste, eu vou ter 3 alunos. Na posição centro-oeste, eu vou ter 1 aluno, né? Na posição sul, 5, norte, 1, nordeste, 2. Beleza, fechei o meu vetor, né? As minhas linhas, né? Que está dentro do objeto data. Feito isso, né? A gente tem uma nova declaração aqui de options, né? A gente tem uma variável do tipo options
E dentro dessa variável options, eu vou colocar o meu título, né? Vou colocar a minha largura e a minha altura, né? Que seria o espaço do gráfico ali. Também dentro dessas abre e fecha chave, né? Com um ponto e vírgula aqui no final. Percebam que aqui em cima a gente tem abertura e fechamento de parênteses. E aqui embaixo a gente tem abertura e fechamento de chaves, tá? Nessa parte aqui é uma definição da biblioteca lá que a gente fez a importação, né? Quando se trata de uma variável options, né, uma variável que já existe lá dentro do nosso script, a gente coloca dessa forma, né? A sintaxe é essa. E aí a gente tem simplesmente o seguinte, a gente pode entender isso aqui como um vetor também, né? E no primeiro parâmetro que eu tenho aqui, que é o title, né? Ou seja, o título do gráfico, a gente vem e declara uma string aqui como sendo o título do gráfico. Então vejam, similar ao CSS, né, que a gente já trabalhou também, a gente coloca entre aspas simples, né, o nome do parâmetro, tá? Depois vocês podem, por exemplo, olhar na documentação do Google Charts e ver quais os outros parâmetros que a gente tem aqui, que deve ter mais um monte de parâmetro, né? E aí eu coloco primeiro o parâmetro, depois o valor do parâmetro. Separo por um caractere, vírgula, né? Aí eu venho com o parâmetro largura e defino a largura em pixels, né? Só que não tem o px, né? A gente coloca aqui só o número. E aí a biblioteca trata de fazer essa conversão, eu não sei como é que é, bem como ela entende isso. Separo de novo por vírgula, venho com o terceiro e último parâmetro, que é a altura, e fecho a chave. Não preciso usar vírgula aqui no final, ok? Então, ó, eu tenho definido a minha tabela com os meus valores, tá? Depois eu vou abrir o Excel aqui para a gente fazer uma simulação, fazer um teste. E aqui eu tenho as minhas opções, né? Eu tenho o título, eu tenho a largura e tenho a altura. E aí eu tenho uma última variável do tipo chart, né? Aqui seria o gráfico mesmo, né? E eu crio um novo objeto, né? Eu vou lá dentro da minha API, né? A minha API que chama Google, ponto visualization, né? E passo o quê? Eu passo um parâmetro que chama pie chart, que seria gráfico de pizza, tá? E aí eu passo o quê? Eu passo o parâmetro, né, que a gente já viu em outras funções, document, ponto, get element by id, né, e eu passo quem? O chart div. Quem que é esse chart div? Tá aqui embaixo, ó. Div, aí eu tenho o id, chart div. É esse cara que eu tô pedindo para passar lá dentro do meu objeto, né, do meu objeto que agora foi instanciado lá na API. Então, ó, aqui é uma simples customização CSS, tá? Mas para fazer a plotagem do gráfico na página, a gente precisa apenas colocar o div, né? E definir o ID para ele. Eu poderia colocar um ID, por exemplo, bola aqui? Posso, né? Aí eu coloco bola aqui e lá em cima, quando eu estiver chamando a função, eu coloco bola também, ok? É simplesmente isso. Vamos desfazer aqui só para vocês entenderem. Então, ó, esse espaço aqui, que vai ser o div, id chart div, ele vai plotar o gráfico dentro desse div para nós, né? Que é aquele pontilhadozinho lá com borda pontilhada que eu mostrei para vocês. Vamos dar um Ctrl S aqui, vamos lá de novo, só para terminar a explicação, né? Então, mais uma vez, crie uma variável, né? Podia ser uma variável com nome, por exemplo, aqui, gráfico, né? Sem acento, lógico. Gráfico, né? Igual new google.visualization.pchart e passo o meu ID do div, lá do HTML, tá? Aqui embaixo, logicamente, seria o quê? Gráfico.draw.data, né? Quem que é o data? O data é tudo isso aqui.
o data tem a coluna com valor de string, o data tem a coluna com valor de número e o data tem as linhas da minha legenda, né, do gráfico. E aí eu faço o quê? Variável chart.draw, aí eu passo como parâmetro data, vírgula, options, né, e faço um ponto e vírgula aqui. Finalizei o meu script. E o resultado é aquele que vocês viram de plotagem do gráfico de pizza lá, tá? Vamos voltar lá no HTML só para a gente ver. Fica bem bacana assim, né? E ele faz o percentual aqui ele faz automático, né? Ele pega esses percentuais e trabalha ele automático, não precisa da gente ficar colocando assim, 25%, né? Foi da região sudeste, né? Ou seja, 3 alunos, ele faz isso automático. E quando eu fiz o carregamento da página, vocês puderam perceber que ele demora um pouquinho a carregar o nosso gráfico. Por quê? Porque ele vai lá naquele endereço, faz a importação, né, daquele arquivo.js, daquela API do Google, né, que a gente fez, que a gente acessou aqui agora há pouco, traz ela toda para o nosso código, né, e faz toda aquela negociação, aquela implementação para plotar o gráfico aqui na tela para nós, tá? Paulo, como é que eu faço como é que eu ia fazer, por exemplo, eu quero dizer que na minha região norte tiveram 8 alunos matriculados, por exemplo, né? Percebam aqui, né, com essas cores aqui do nosso gráfico e percebam o verde aqui, né? Tem um agora, que corresponde a 8,3%, né? E aqui no amarelinho tem 41,7%, ou seja, 5, né? Guardem apenas essas duas para vocês verem o que vai acontecer agora, quando eu fizer a alteração. Então, para eu fazer a alteração, eu vou falar que que a minha região norte, em vez de 1, ela teve 8 alunos matriculados, né, da região norte. Vou dar um Ctrl S, vou voltar lá, apertar F5 e vou fazer o novo carregamento do meu gráfico. Olha só, agora ele passou para 42% e aqui que era 41% diminuiu para 26,3%, né? Então é uma prova de que essa biblioteca ela faz o cálculo automático para nós, né? Aqui a gente tem um aluno só, né, matriculado na região centro-oeste, e assim a gente vai dando condições de fazer as nossas aplicações ficarem mais legais, né? Logicamente, né, a gente pode também tirar uma região dessas aqui, a gente pode acrescentar, né, outras regiões, né, no caso, não só nesse gráfico, né, mas a gente pode customizar, a gente pode imaginar outras situações, né, a gente pode levar para o contexto do nosso cliente e fazer essa plotagem de gráfico aqui, né? Então, basicamente é isso. Ó. Se eu tirar aqui a região Nordeste, por exemplo, né? Vamos dar um Ctrl S, vamos lá aqui, ver o que acontece. E a região Nordeste, ela some do gráfico, né? Olha só, não temos ela aqui e não temos ela no gráfico, tá? Então é tudo customizado, né, pessoal? Lembrando que aqui no finalzinho, no último parâmetro aqui da nossa data table, né? A gente não tem a vírgula, né? Então, quando for excluir ou acrescentar, lembrar desse pequeno detalhe aqui. Bom, inicialmente, né, o gráfico de pizza é isso, né? Não tem muito segredo, é bem simples de tá operando, fazendo isso aqui. E vamos para o nosso segundo exemplo, né? Que seria aqui, imaginemos uma aplicação comercial, né? Então, olha só, lá no código, a gente faz a importação dessa vez do script desse endereço aqui, né? Essa API, JS API do Google, né? Tá dentro do servidor do Google. E a gente começa aqui o script
fazendo um google.load, né, visualization e tal, né, similar àquela outra aplicação que a gente viu. A gente tem a function drawChart, de novo, né, aqui a gente tem uma variável data, que seria a nossa tabela, né, por exemplo, e a gente chama os valores aqui, né, então a gente tem o ano, né, 2004, 2005, 2006, 2007, e aqui a gente tem o valor respectivo das vendas e o valor respectivo das despesas, tá? A sintaxe é bem parecida, bem similar, muito tranquila de fazer. Aqui a gente tem novamente a variável options com o meu parâmetro title, né? Temos aqui um título. Vamos ver aqui essa cor da legenda. O título da legenda em anos. Vamos lá ver onde está isso. Aqui, né, no caso, do lado esquerdo aqui, a gente tem os anos, né? A gente colocou uma pequena legendazinha aqui para indicar que no eixo Y, né, no eixo vertical, estão os nossos anos, né? Para a gente fazer a leitura do gráfico assim. Então vamos lá. Eu vou ter a opção de gráfico de barras, né? Que eu vou jogar uma variável que é uma var barras e vou criar um novo objeto, né? Para isso eu vou entrar lá dentro da biblioteca, ponto visualization, né? Vou falar o tipo de gráfico que eu quero um gráfico de barras, né? E aí eu passo o meu ID barras, né? Como eu expliquei para vocês. Lá no HTML, então, eu tenho que ter um div com ID de nome barras, né? E um ID de nome linhas, né? Que a gente vai fazer a plotagem de dois gráficos. Um de barras e um de linhas. Então, voltando aqui, a gente tem aqui todo esse código aqui para fazer a plotagem do gráfico de barras. E aqui embaixo a gente tem outra option, né? Com a variável que vai fazer a plotagem do gráfico de linha. Tá bom, pessoal? É isso. Basicamente é isso. E aí vamos lá para interpretação dos nossos dados no gráfico, né? Então, ó, vamos dar um F5 aqui só para carregar de novo. Depois a gente pode fazer customizações no div, né? Que vai carregar esse chat aqui, esse gráfico. Então, olha só, o que a gente tem aqui nessa primeira barra do ano de 2004, né? Eu tenho que as minhas vendas atingiram o valor de 1 milhão, né? E as minhas despesas, 400 mil. Ou seja, a gente tem aí uma diferença, um lucro, né, hipotético de 600 mil, né? Já no ano de 2005, esse dado que a gente tem aqui, a gente vendeu 1.170.000 e gastou 460 mil. Aqui a gente tem o contrário, né? A gente vendeu menos, 660 mil, e teve uma despesa de 1.120.000, né? Fica melhor para fazer essa visualização aqui no gráfico de linhas, né? Que está logo aqui mais abaixo, né? Então a gente vê aqui, o azulzinho seria o nosso progresso enquanto vendas, né? Ou seja, do ano de 2004, que está aqui embaixo, né? Que a gente vendeu 1 milhão, ele subiu um pouco para 1.170.000 em 2005, né, no caso. Aí no ano de 2006 ele sofreu uma queda muito grande, né? Uma queda para 660 mil, né, de venda, e depois tornou a subir aqui no ano de 2007 para 1.030.000. Da mesma forma, né, as despesas, né, começou com a despesa pequena, deu uma leve subida. Aqui no ano de 2006 subiu muito, né, e depois tendeu a cair de novo. Então, pessoal, esse é um pequeno exemplo, né, um exemplo prático da utilização de JavaScript nas nossas páginas. É uma linguagem fantástica do ponto de vista da gente poder trabalhar inúmeras coisas, né?
A gente pode trabalhar não só esses gráficos, mas outros elementos também, né? Gráfico de pizza, de barras, de linhas, né? E assim sucessivamente. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é como que é essa interpretação de um gráfico, né? Iniciando aqui como que o sistema interpreta isso. Então a gente vai abrir aqui um pequeno grid aqui, né? E a gente vai fazer o primeiro exemplo lá do nosso gráfico aqui, né? Então eu não sei se eu voltei, se eu salvei lá no código. Não, não salvei. Vou dar um Ctrl Z aqui só para ficar regulado. Ctrl S e vamos recarregar isso aqui para ele plotar aqui direitinho. Ah, beleza. Agora apareceu, né, as 5 regiões, né? E a gente vai fazer o seguinte. Região Sudeste, quantos? 3, né? Vamos lá para o nosso Excel. Vamos colocar aqui região Sudeste, né? Acho que é Sudeste. Sudeste 3. Região Centro-Oeste 1. Centro-Oeste 1. Região Sul 5. Sul 5. Eu já vou fazer um ajuste aqui para vocês verem melhor. Vou fazer um zoom aqui, né? Região Norte 1, Nordeste 2. Então, Norte 1, Nordeste 2. Então, o que eu faço aqui no Excel, né? Eu seleciono tudo isso aqui, vou lá em Inserir, Gráfico, né? Eu posso colocar esse gráfico de pizza aqui, normal. E aí eu tenho já o meu gráfico montado aqui, ó. Reparem que é bem similar, ó. O amarelinho aqui tem 1, né? No caso aqui 8%, né? Vamos lá, na nossa página, ó. Região Norte, eu tenho 1 matriculado, 8,3%. Aqui a biblioteca é bem mais precisa, né? A gente coloca, tem aqui uma casa decimal depois do ponto ou vírgula, né? E lá no Excel a gente pode formatar isso aqui, né? Eu acho que é formatar série de dados, não, adicionar rótulo de dados. E aí ele coloca para mim esses números, né? Quem foi matriculado por região, né? Mas é só a título de conhecimento para vocês verem que é assim que uma aplicação interpreta dados e faz a geração dos gráficos, tá? Lógico que se eu colocar aqui na região Sudeste, eu vou colocar 8 aqui, o meu gráfico ele vai alterar aqui, né? Vamos colocar uns 3 aqui na região Centro-Oeste, e aí o meu gráfico vai mudando de acordo com que eu mudo os meus alunos matriculados aqui. Então era só para vocês verem, pessoal, que não é assim tão complicado quanto parece, né? E só para finalizar a nossa aula, estudem essa questão principalmente do Google Charts, né? Para vocês usarem nos seus projetos, nos seus sistemas, né? Sistema comercial, por exemplo, usa muito, né? Gráfico, né? Relatório também, que a gente vai ver um pouco mais adiante, tá? Só uma última curiosidade aqui, para vocês terem uma ideia. Lá no nosso código, a gente tem esse arquivo aqui, né? Que eu mostrei para vocês. Se a gente abrir ele aqui, a gente pode acessar todo o conteúdo dele aqui. A gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode copiar todo esse conteúdo, né? A gente pode dar um Ctrl A aqui, por exemplo, copiar ele e criar um arquivo com a extensão .js e colocar dentro dos nossos scripts, da nossa pastinha JS lá. Por quê? Porque em vez da gente passar o URL de importação lá para buscar lá no Google,
Dessa vez a gente passa o URL de importação para buscar na nossa pastinha, né? Então eu posso muito bem vir aqui, copiar isso aqui, vamos lá no nosso, vejam só, na nossa pastinha JS, a gente pode criar um arquivo aqui, por exemplo, teste.js. E esse arquivo aqui, eu posso jogar ele lá no Sublime, né? Já estou com o conteúdo todo na memória aqui e faço um Ctrl V aqui para o meu arquivo, né? Olha só, dou um Ctrl S aqui e aí lá na chamada desse script, lá na importação desse script, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nosso JS barra, de que eu chamei ele? Teste.js. Vamos ver se funciona? Se não funcionar, é alguma limitação de segurança da biblioteca, né? Mas, teoricamente, tem que funcionar. Só fazer o F5 aqui e... Vamos ver se funciona. Funciona. Funcionou. Já com a importação direto do nosso projeto, né? Então, é mais uma facilidade que vocês têm, enquanto programadores, né? De fazer isso aí. Vamos encerrar a aula por agora, porque já estendeu muito aqui o tempo, mas era somente para vocês terem uma noção do poder do JavaScript nos nossos projetos, né? Então, fica aí para vocês a dica de estudar, né? Pelo Google mesmo, né? Para a gente acessa as APIs, chama Google Charts, tá? Pesquisem por Google Charts e façam testes de implementação, tá, pessoal? Então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.